Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém? Vamos iniciar o culto ao nosso Deus, fazendo uma oração ao Senhor. Oremos. Santíssimo Deus, soberano Pai, graças te rendemos, ó Pai amado, por mais uma vez estarmos reunidos, ó Pai amado, em Teu nome, para juntos cultuar, Senhor, a Ti. Pai amado, Pai querido, que possamos ser levados por um espírito de adoração, Pai Santo, que Teu nome seja adorado, que Teu nome seja glorificado pela Tua igreja neste momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus. Salmo 19, versículos do 1 ao 10. Leamos a palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, e se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia-se numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Amém. Entoemos o hino 10 dos nossos cenários. Tem por título A Criação. Abramos novamente a palavra de Deus, desta vez no Salmo 32, os versículos do 1 ao 5. Salmo 32, versículos do 1 ao 5. Salmo 32, versículos do 1 ao 5. Nos diz a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais a ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém. Oremos, vamos ter uma palavra de oração ao Senhor nosso Deus, uma palavra de oração em que nós iremos orar confessando ao Senhor nossos pecados, e logo em seguida a nossa irmã Elisama estará orando, agradecendo a Deus, porque Deus é tão perdoador. Oremos nesse momento. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, graças a Ti dou, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, por estarmos louvando o Teu nome, Pai amado. Pedimos que esteja nos purificando, Pai amado, tirando tudo que não te agrade dentro de nós, para que possamos Te adorar em espírito e em verdade. Pai amado, te pedimos perdão, Pai amado, te suplicamos perdão pelos nossos pecados, Pai amado. Nos purifica e nos guarda em Tua santa e poderosa mão. Obrigado, Senhor, por tudo que você tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos louvar o nosso Deus neste momento com mais um hino, o hino 71 dos nossos cenários. Se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçar,
bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor ao meu irmão não demonstrei, se eu sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em teu trabalho não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Amém. O Salmo 31, versículo 21 nos diz: Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Vamos, nesse momento, agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos concedido, agradecendo ao Senhor Deus pela sua proteção, pelo seu livramento para conosco. Vamos cantar o hino, mais um hino ao Senhor Deus, o hino 62 dos nossos cenários. E após cantarmos este hino, iremos assim orar ao Senhor, agradecendo por tudo que Deus tem feito por nós em nossas vidas. Hino 62. Louvemos ao Senhor. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, e a porção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia e a água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enche a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor.
Vamos ter mais uma palavra de oração ao nosso Deus. Vamos orar ao Senhor, agradecendo pelas bênçãos que o Senhor nos concede, agradecendo por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Vamos orar novamente com a irmã Elisama, oração de gratidão, e também ela estará orando, suplicando a Deus a edificação da sua santa palavra neste momento. Oremos. Senhor, mais uma vez em tua presença, venho te pedir, Pai amado, primeiramente te agradecer, né, Senhor, que somos gratos, Senhor, por tua bondade sobre nossas vidas, nos conceder o ar, o alimento, Pai amado, e principalmente, Pai amado, a salvação em ti. Somos gratos, Senhor, por tuas bênçãos derramadas sobre nossas vidas e também, Senhor, pelas provações, que sabemos que é para o nosso crescimento. Também te pedimos, Pai amado, que esteja abençoando a palavra dessa noite, Pai amado, que seja para a tua honra e glória, Pai amado. Amém, Jesus. Nos edificamos com ela, Pai amado. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus neste momento no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 29. Nos diz a santa palavra de Deus: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro: tu és o Cristo. Amém. Meus amados, vamos refletir hoje neste texto, na palavra de Deus, aqui no Evangelho de Marcos, sobre o tema Conhecendo a Cristo. Muitas vezes, irmãos, nós declaramos o nome de Cristo, nós fomos batizados em nome de Cristo, oramos em nome de Cristo, enfim, nós testemunhamos em nome de Cristo e caminhamos, né, com Cristo. Então nós declaramos isso, nós testemunhamos isto. E vemos aqui na palavra de Deus que com os discípulos não é diferente. Observamos que os discípulos deixaram tudo para seguir após Cristo. Eles testemunhavam o nome de Cristo, aprenderam a orar em nome de Cristo, mas em dado momento, Jesus perguntou aos seus discípulos: mas vós, quem dizeis que eu sou? Em nossos dias, essa pergunta, ela ainda é uma constante, mas a resposta, muitas vezes, é diferente daquela que foi proferida pelo apóstolo Pedro, quando ele disse: tu és o Cristo. Aqui observamos o início do capítulo 8, ele vai estar evidenciando algumas curas, alguns milagres que foram realizados por Jesus. Observamos que os versículos 1 ao 9, Jesus multiplica pela segunda vez pães e peixes para alimentar uma multidão de 4.000 pessoas, todas famintas e desgastadas pelo dia que tiveram, porque elas estavam seguindo Jesus. Como nós observamos no versículo 2 e 3, quando Jesus diz: tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tem nada para comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, elas irão desfalecer pelo caminho, porque alguns deles vieram de longe. Então, há 3 dias, aquela multidão estava com Cristo. Então, certamente estavam cansadas, estavam desgastadas. E aqui, meus amados, observamos que na segunda parte do capítulo 8, na cidade de Dalmanuta, Jesus ele é desafiado pelos fariseus a fazer um sinal público. Eles queriam ver um sinal. Talvez eles desejavam ver um show de mágica, ou talvez na esperança de um possível fracasso de Jesus. Eles queriam expor Jesus ao ridículo. Porém, Jesus não estava disposto a promover entretenimento para os fariseus.
pois os mesmos faziam parte de uma geração má e adúltera, como Jesus, ele expressa em Mateus capítulo 12, versículo 39, quando Mateus registra esse fato por outra ótica. Quando Jesus diz, a geração má e adúltera me pede um sinal. Além de ser uma geração má e adúltera, também era uma geração incrédula, que realmente não estava disposta a abandonar seus pecados e seguir de forma humilde ao Senhor Jesus Cristo. É possível, queridos, que essa mesma geração, ela exista em nossos dias, em nossa sociedade. Talvez muitos dentro das igrejas estão à espera de um milagre, porém, por ser uma geração má e adúltera e também incrédula, não tem experimentado as riquezas e as misericórdias de Cristo em suas vidas, transformando-as na imagem de Cristo, como fala o apóstolo Paulo. Por causa, queridos, da incredulidade daquelas pessoas, a Bíblia diz que Jesus, deixando-os, tornou a entrar num barco e foi para outro lado do Mar da Galileia, conforme Marcos capítulo 8, versículo 13. Em nossos dias, por causa da incredulidade em nossa sociedade, o milagre não acontece, a transformação não acontece. A cada dia que passa, a sociedade fica mais corrompida e distante de Deus. Muitos se admiram com a cura, mas não adoram aquele que realizou aquela cura. Muitos pedem um sinal, mas sua vida está desconectada, está distante daquele que realiza o sinal. Uma outra cura que Marcos ele nos relata no capítulo 8 é a cura do cego. E por causa da incredulidade naquela cidade, a cidade de Dalmanuta, Jesus não efetuou milagres ali, mas ele foi para o outro lado, para Betsaida. E ali Jesus mostrou o sinal através da cura daquele cego. Pois ele ficou restaurado e viu cada homem claramente, conforme o versículo 25. Meus amados irmãos, quando a fé naquilo que Jesus pode fazer, ele faz. Porém, se há incredulidade, nada acontece. A restauração não pode acontecer onde há incredulidade. E finalmente, queridos, observamos aqui nesse texto, em Marcos capítulo 8, que Jesus promove entre seus discípulos uma espécie de pesquisa de opinião, uma espécie de enquete. E ele pergunta, quem dizem os homens que eu sou? E as respostas, como vimos aqui, são variadas, pois havia muitas opiniões a respeito da pessoa de Cristo, pois uns diziam que ele era João Batista, outros diziam que ele era Elias, ou um dos profetas, conforme registrado no versículo 28. Muitas opiniões podem ser ditas a respeito de uma pessoa, porém, meus amados, a opinião verdadeira, ela fluirá apenas por aqueles que a conhecem verdadeiramente. Para aqueles que estavam esperando apenas sinais e maravilhas de Jesus, ele poderia ser João Batista, ele poderia ser Elias, ele poderia ser qualquer um dos profetas, como vimos aqui, para aqueles que estavam apenas esperando o milagre de Cristo. Mas a resposta de Pedro foi que ele era o Cristo. Conforme Lucas, ele completa essa palavra dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Lucas capítulo 9, versículo 20. Essa é a resposta correta daqueles que servem a Cristo. Essa é a resposta daqueles que tinham intimidade com Cristo, daqueles que de fato viviam com Cristo. Os discípulos tinham intimidade com Cristo e eles conheciam Cristo muito bem. Por isso a resposta de Pedro para Jesus. Porque Pedro, ele está falando por todos. Aqui Pedro representa a convicção dos 12, porque Pedro conhecia os 12. E Jesus também conhecia. Jesus queria saber a opinião pessoal dos discípulos, se realmente eles o conheciam. Eu pergunto, nesta noite,
Você realmente conhece a Jesus de forma verdadeira ou conhece apenas porque ouve falar de Jesus Cristo? O que nós podemos tirar, meus amados, como lição desta palavra para nossas vidas? O que a resposta de Pedro significa para nós que servimos a Jesus? Primeiro, observamos que apenas os que são templo e morada do Espírito Santo reconhecem verdadeiramente que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pedro, não motivado, não movido por emoções externas, e nem tampouco respondeu de maneira carnal. Pedro aqui responde de forma espiritual, porque Jesus ele diz em Mateus 16, 17, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. A resposta não era de Pedro. A resposta não fluiu do coração de Pedro. Não era uma resposta que vinha de emoções. Não era a resposta da carne, mas era uma resposta que vinha do próprio Deus. A segunda coisa, queridos, é que embora servos de Deus, nós não estamos livres das tentações e até mesmo de agir de forma contrária a Cristo. Pedro tentou aconselhar o Senhor Jesus Cristo de que a cruz seria algo trágico e que Jesus deveria desistir, deveria fugir daquele destino. E a resposta, meus amados, de Jesus a Pedro é que, ao contrário do que Pedro havia respondido anteriormente, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, agora Pedro ele vai agir de forma contrária ao Espírito de Deus. Por isso Jesus responde: retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens, conforme Marcos capítulo 8, versículo 33. Enfim, queridos irmãos, se desejamos conhecer completamente o Senhor Jesus Cristo, nós devemos tomar a nossa cruz e segui-lo, como ele disse. Cada um tome a sua cruz e siga-me. Esse carregar a cruz deve ser algo constante, algo continuado na vida do crente. Sabe por quê? Porque Lucas acrescenta que carregar a cruz deve ser algo diário. Veja o que nos diz Lucas capítulo 9, versículo 23. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então veja que era algo continuado, era algo constante. Cada dia tome a sua cruz e siga-me. Todos os dias tome a sua cruz e siga-me. Toda hora tome a sua cruz e siga-me. Eu quero concluir esta palavra dizendo que se desejamos conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador Jesus, devemos tomar nossa cruz a cada dia e segui-lo. Mas quais são as implicações para seguir a Jesus? Primeiro, Jesus ele requer convicção. Ele fala no versículo 23 do capítulo 9 de Lucas: se alguém quer vir após mim, é algo de convicção. Eu quero. Veja que quando o Senhor Jesus Cristo, ele fala para os discípulos: venham após mim e vos farei pescadores de homens. A palavra de Deus nos diz que de imediato eles largaram as redes, deixaram o serviço e foram seguir ao Senhor Jesus Cristo, mostrando aqui convicção. Por isso, amados, Jesus, ele nos diz aqui: se alguém quer vir após mim, é preciso, para seguir a Cristo, é preciso ter convicção. Segunda coisa, queridos, a segunda implicação é ter uma vida de renúncia. Ele fala: negue-se a si mesmo, negue seu ego, negue suas perspectivas carnais, negue os seus desejos carnais, negue a si mesmo, renuncie a si mesmo e siga-me. E a terceira implicação é que devemos seguir a Cristo de forma incondicional. O que seria isso, queridos? Não seria seguir a Cristo apenas para alcançar milagres, para alcançar curas, maravilhas, alcançar bênçãos, mas seguir a Cristo de forma incondicional. E seguir a Cristo de forma incondicional tem o carregar uma cruz. E carregar a cruz é doloroso, é difícil, é fatigoso,
Porque, meus amados, é incondicional. Eu não vou colocar condições, eu tenho uma cruz para carregar. Eu não devo colocar facilidades, conforme aqui nos é dito. Tem uma cruz para carregar, a cruz pesa, a cruz é símbolo de morte, a cruz é símbolo de maldição. Por isso, queridos, seguir a Cristo tem que ter convicção, tem que ter uma vida de renúncia e tem que ser de maneira incondicional. E ainda, a quarta implicação é que devemos estar dispostos a perder, se for o caso, até a própria vida. Porque isso, meus amados, Jesus diz: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Então, posso perder essa vida deste mundo, mas por amor de Cristo. Se eu perco por amor de Cristo, se eu perco porque renunciei a este mundo, eu tenho uma vida mais gloriosa e eterna do que esta vida que eu vivo atualmente. E eu termino essa mensagem passando aqui a orientação do profeta Oséias, lá em Oséias capítulo 6, versículo 3, que nos diz que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A nossa vida, meus amados, é uma vida de aprendizagem, é uma vida de compromisso com Cristo, compromisso com a sua palavra, compromisso com a sua igreja. Devemos, queridos irmãos, sempre buscar formas de cultuar a Deus, formas bíblicas, fidelidade, lealdade, amor para com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus, pois, assim abençoe a cada um de nós. Amém. Vamos orar ao nosso Deus neste momento, encerrando este culto. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez, ó Pai amado, em Tua presença, nós queremos agradecer por este culto, Senhor, agradecer pela Tua palavra, Senhor, que edificou nossos corações, edificou nossas almas. Que possamos, ó Pai amado, conforme a Tua palavra em Oséias, prosseguir conhecendo a Ti, Senhor, conhecendo o Deus que nós servimos, conhecendo o Cristo, nosso Senhor, que morreu naquela cruz. Que possamos, ó Pai amado, ser fiéis a Ti, Senhor, renunciando a esta vida, renunciando o nosso próprio eu, por amor de Ti, Senhor. Porque sabemos, ó Pai amado, que o que nos aguarda, conforme a Tua palavra nos diz, é uma coroa, a coroa da vida. Que possamos, ó Pai amado, ter esta convicção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos e queremos assim agradecer pela vossa participação neste mundo. Que Deus abençoe.